Ria, amigo ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes. Use o creme dental Eucalol. O creme dental Eucalol elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina, provocando as cáries. Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental Eucalol. Um riso Eucalol é um riso de saúde. Estamos de volta aqui agora com o nosso quadro Ping Pong. Sidão, falando de você, se pudesse ter algo em você, o que você teria? Topete trança. Quando as pessoas descobrem que você tem um retardo mental, como você se sente? Me sinto especial. Se zoofilia não fosse crime ou se não fosse socialmente reprovável, com que animal gostaria de ir pra cama? Um avestruz. Qual o melhor remédio caseiro para a gonorreia? Limão e álcool. Você é um homem conhecido por várias conquistas amorosas. O que te falta? Mulher trans. Quando você está dando um pedal de colã em uma bicicleta sem banco, o que desperta em você? Meus instintos selvagens. Quando você está de frente a um saco escrotal, você pega primeiro na bola esquerda ou na bola direita? Esquerda. Quando você chega num recinto, qual o primeiro cheiro que as pessoas sentem vindo de você? De rego suado. Sidão, muito obrigado pela participação. Obrigado, boa noite. Atenção, esse podcast é proibido Para menores de 8 anos, por justamente. para quem tem TDAH, para maiores De 60 anos. Religiosos. Para pessoas sensíveis, aos estaduais em geral. ouça sua. Filhos do Cabaré. Galera, boa noite. Obrigado pela participação de todos e obrigado pelos poucos ouvintes que nos acompanham. Padre, né, o Murilo, às vezes. Caralho, mano, parece reunião de condomínio essa porra. Ele não parece um padre. Pessoal, boa noite. Os Boa poucos noite. ouvintes nos ouvem planeta fora. Como é o nome daquele rabino lá? Eu esqueci o nome agora. O famoso que roubou uma gravata uma vez. Como que é o nome, Murilo? O Henry Rabin? meu. É o Henry Sobel, isso aí. Vai, Henry. Pois é. Rapaziada, tudo bom com vocês? Tudo bom, Murilo? Tudo bom, Henrique? Sidão, tudo bem com vocês? Certo, pessoal. Tudo bem. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar sobre hipóteses. Eu não tenho muito tempo, participei de um podcast, tinha eu com a Elaine, chamava Multiverso da Hipótese. Então a gente pegava uma hipótese, às vezes as mais absurdas, convidava a galera, a gente trocava uma ideia, conjecturando sobre aquilo. Seja algum fato passado, o que aconteceu lá atrás e o que poderia vir a acontecer depois daquilo, ou seja, uma coisa futura, né? Então a gente falou sobre mundo sem religião, se a gente fizesse contatos com uma civilização extraterrestre, se a inteligência artificial criasse autonomia. A gente falou de N coisas. E hoje a gente vai falar isso aqui também, beleza? Vamos começar com o Murilão. Murilão não, cara, desculpa, o Mura. E se o Mura chamasse Murilo, hein? Pensa nisso. Eu Você só acabou de revelar a minha identidade secreta.
Não é tão secreto, porque toda vez que eu vou falar, eu já chamo o cara de Murilo. Eu não me refiro a ele como Mura nunca, né? Não sei aonde ele achou também, né? Ele ia se esconder. Depois do primeiro episódio que a gente fez junto lá, o cara, não, que o Sidão, isso, no Serjão, né? Eu já falei, viu, mas o nome do cara é Mura mesmo? Mas quem é esse louco aí? Ah, tinha um Murilo lá e tal. Eu falei, mas jamais vai ser o Murilo que eu tô pensando que era, né? E não era que era ele mesmo, rapaz. E aí, não é o Murilo. Não, é o Mura. Tá bom, é o Mura. Me aloprou 3 dias por causa disso, Murilo. Puta que pariu, velho. Encheu o saco. Porra, não aguentava mais. E mandou uma foto do Murilo de 1912 pra mim. Então, o cara tinha... Foto que o cara tem no perfil, porra. Falei, porra, mano. E ainda quando eu vi ele ainda pessoalmente, depois de alguns anos, né? A última vez que eu vi o Murilo foi no supermercado Pague Menos, não foi no Crema, antes do Crema, né? A gente só vem no supermercado depois de ficar velho. É a balada do velho, né? Os velhos não vai mais pra barzinho, cinema, o velho vai pro supermercado. Quer nem saber. Pode falar. Não, é exatamente isso, cara. Você fica velho, você não quer nem saber, mas você quer ir em algum local que tenha local pra você sentar e tem um banheiro fácil. Nossa, mas isso eu quero já desde já. Esse detalhe, hein? Você fica velho, as 2 primeiras coisas que você precisa é isso. Um local pra sentar e um banheiro perto. Um motel, chama motel, tá bom. Pode ser também. Enfim, tá mas necessariamente tem que ter isso. Pode ser aí, até muito barato. Aí eu vi o Murilo no Pague Menos, eu tava olhando pra baixo, eu não sei que eu tava naquele dia meio cabisbaixo, ele chegou e empurrou o carrinho em cima de mim assim, e daquele dia fazia muitos anos que eu não via ele. Aí eu levantei a cabeça e falei, puta rapaz, é um Murilo. E aí, Murilo? Ele deu um sorriso a mim assim, e aí, tudo bem? Do mesmo jeito, sempre sóbrio, sereno ali, né? E aí, tudo bem? E bom, dei a mão, pai, e saí andando. Aí depois de muitos anos, depois do podcast que eu tô andando lá, quem que eu vejo lá sentado? O óculos escuro, pá, tudo sempre fino, elegante, o homem lá. É um Mura, é esse mesmo. Olha só, os encontros estão no supermercado. Muito importante. Vou dizer para vocês o seguinte, metade do que ele disse, quero que vocês não levem muito a sério, porque as pessoas quando gostam da gente, eles tendem a adorar a pílula. A outra parte, vocês podem acreditar nela, tá? A questão da finesse, essa coisa toda, não é tudo isso, né? Não adianta, nós que somos o interior, nós sempre somos um tanto quanto jeca. Todos nós. Né? Só um detalhe, você que tá falando isso, não fui eu, hein? Pra deixar claro, hein? Sem dúvida, mas a gente nós temos que entender do local que nós... É diferente do Brunão, que já vem de uma cidade grande, né? Cresceu numa metrópole, já tem uma outra cabeça, já é um cara cosmopolita. Nós não, nós somos criados numa cidadezinha de... Agora chegou a 200 mil habitantes, às vezes um pouquinho mil habitantes. Uma cidade pequena, né? Relativamente pequena. Né? Então é um pessoal bem assim, bem jeca, né? No bom sentido, né? Não no sentido pejorativo, né? No sentido da inocência, você quer dizer. Isso, exatamente, né? Daquela coisa, da vizinhança, né? Que todo mundo se conhece, todo mundo se vê, todo mundo sabe da vida do outro, né? Então aquela coisa que, assim, apesar de hoje a cidade ter crescido bastante da cidade que eu cheguei um dia, do que eu vivi um dia, ainda assim nós temos muito do interior, né? Então a gente traz esses traços com a gente e a gente não perde, né? A gente pode mudar. E com a idade minha eu posso mudar para onde for, isso aí já está já. Exato. Já está fixado no DNA, né? Arraigado ao seu ser. Viu? Eu sou de São Paulo, né? Desculpa só interromper que agora eu vou falar, hein? Pelo menos no começo. Eu vim de São Paulo e eu cheguei aqui em Americana com 10. Eu me considero americanense, tá? Eu não gosto de falar, eu sou de São Paulo, nem fico citando esse negócio, né? Nasci em São Paulo, estudei lá em algumas escolas e tal, tive uma vida lá. Vim pra cá criança, 10 anos é criança, 9, 10 anos é criança. Mas teve um início na cidade, né? Você teve um início na cidade grande já, né? Sim, mas assim, eu digo por causa do dialeto. Eu sou um cara que, quem me ouve falar, puta clara caipira, rapaz.
Eu sou um dos caras mais caipira no puxar o R aí americanense que eu conheço, e eu não sei porquê. E o porquê, né? Agora, eu costumo falar, quando eu cheguei eu falava porta, igual o paulistano mesmo, sabe? Porta, certinho e etc. Mas eu costumo dizer assim, brincando pros outros, né, que eu me americanizei, eu falo, no caso de ser americanense, tá? No caso do sotaque aí, né? Tipo, pra tentar quando eu uso isso como uma forma de tentar ser humilde às vezes, sabe? Talvez na fala. Aí eu costumo falar que é pra descer ao mesmo nível de vocês, o nível cognitivo de vocês. Eu uso essa também. Eu falo, sou caipira, mas é só pra tentar me igualar ao nível de vocês, porque eu sou de São Paulo. Mas é só uma brincadeira mesmo. Eu gosto muito de Americana. E assim, eu me acostumei com a cidade e gosto do que o Murilo falou aí, sabe? Eu sei que o podcast não é sobre mim, eu fico falando sobre mim, mas eu gosto de como a gente vive aqui, como as relações se deram aqui numa região, principalmente num bairro, entre amigos, quando a cidade ainda era menor do que é hoje, né? Mas eu acho que é bem bacana, eu tenho bastante amor por essa cidade. Pena que ela virou o que virou, né? Mas tá bom. Vai chorar não, né? Jamais. Falta sua homenagem a Santa Bárbara, né, Bruno? Depois de 20 e poucos anos. É uma bosta. Calor do caralho, tomar no cu. 3 rounds, pessoal! Bora, Murilo, fala o seu IC aí. O meu IC é um IC que eu carrego comigo há muito tempo. E se a seleção brasileira de 1982 tivesse ganho a Copa? Eu já pensei muito a respeito disso. Bom, uma das coisas que eu imagino é o seguinte, que haveria uma euforia popular muito grande. Nós estávamos vivendo, assim, os últimos anos do regime militar, então isso já estava levando uma série de mudanças na sociedade, e havia uma paixão muito grande pelo brasileiro por causa daquela seleção, muito grande. Então eu acho que haveria sim uma euforia popular, e eu acredito que o país ia parar alguns dias para uma espécie de um carnaval. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, assim, aquele avião com aqueles atletas ia chegar em Brasília. Eles iam ser recebidos pelo presidente da época, o Figueiredo. Ia descer primeiro, obviamente, o Tele com a taça na mão, e atrás dele o Sócrates, que era o capitão, e depois os demais jogadores. Eu acho que iam fazer uma estátua em homenagem àquela seleção. Outra coisa que eu imagino é que o futebol ia, pelo menos por um período, ser diferente do que é hoje, porque dizem que o chamado futebol arte morreu naquele ano, em 82, com a derrota da seleção brasileira. Então eu acho que o futebol ele ainda ia se abrasileirar por muitos anos antes dele sofrer esse processo de europeização, se é que essa palavra existe. Outra coisa que eu acredito é que o valor desses jogadores ia se triplicar. Então eles iam ser assim, jogadores muito valorizados. E acredito que todos eles iriam, por fim, ter que acabar fazendo uma carreira na Europa, porque eles iam sofrer um assédio financeiro muito forte. Mas eles já acabaram indo para a Europa, né? Alguns deles. Falcão. Não, todos. Falcão já era da Europa. Falcão era o único estrangeiro que jogava no Brasil naquela seleção. O Sócrates foi no ano seguinte, Fiorentina. O Sócrates, na verdade, não. Foi em 84, foi em 85 que ele foi. O Júnior foi lá para Pescara. Foi Pescara. Foi. Os caras já tinham ido, entendeu?
Toninho Cerezo também foi. O Zico. Só uma coisa. Quando você olha individualmente, todos aqueles jogadores tiveram sucesso. Todos, individualmente, todos eles deram muito sucesso. Só que, infelizmente, em grupo, eles nunca conseguiram ganhar nada, apesar de ser uma das seleções sempre lembradas, que nem é aquela seleção da Holanda, o carrossel holandês. Hungria Nunca também. ganharam nada, mas sempre são lembrados. Né? GE marca a diferença na durabilidade. Prefira sempre geladeira. GE é qualidade e garantia. GE é liderança mundial de geração a geração. É geladeira. GE. Não, mas por um lado é bom de você ver também que, apesar de não ter tido, vamos dizer assim, ter perdido talvez alguns anos mais de espetáculo, a gente também teve a lição de que o talento individual não ganha jogo, né? Apesar de que também o futebol não é um esporte que a gente pode dizer, vamos dizer assim, exato. Vamos colocar aqui, talvez outros esportes, os de marca, os de marca mesmo, aqueles que você vai e o atleta que ganha é o que consegue a melhor marca. Ali, o melhor ganha, vamos colocar dessa forma, o mais preparado ganha. Futebol tem as suas coisas, né? E queira ou não queira, mesmo uma seleção melhor, ou dita melhor, o Brasil sofreu derrota. Eu acho que isso não diminui. Eu acho que assim, não vou dizer ignorância, mas é uma ingenuidade a gente acreditar que não foi por causa disso, ou não foi por causa daquilo, não foram mais reconhecidos por causa da derrota. Eu acho que é uma ingenuidade que hoje a gente pensa assim, mas na época, principalmente para o brasileiro, é um fim de mundo mesmo. Até hoje menos, né? Hoje o Brasil perdeu, amanhã todo mundo vai trabalhar e estão sabendo disso. Agora, naquela época, a gente viu o desgosto na cara dos outros, principalmente em relação à questão política, questão de ser um símbolo popular. Hoje a seleção já perdeu a sua força, na minha opinião. Não sei se vocês entenderam, acho que deu para entender, né? Questão aí de não ter um esporte exato, vamos colocar dessa forma, e também de ter as pessoas não terem amadurecido a sua mente ainda a respeito do reconhecimento, que não deve ser só através da vitória, né? E ainda era uma época que se dava muito valor só pro vencedor, né? Segundo lugar, nada. Terceiro lugar, nada. Era só o campeão. Minha opinião. Opinião de merda, né? Falou porra nenhuma. Obrigado. Então, Tidão, vamos lá. Uma coisa. Sobre competições grandes esportivas assim, igual você citou, esportes individuais, tem muito daquele lance do dia, né? O cara às vezes pode ser que aquilo, o cara ruim num dia bom, ele ganha de um cara bom num dia ruim. Entendeu? Então, cara, eu acho que isso vai muito do dia, entendeu? De repente, tem caras assim que você sabe que são infinitamente melhor que o outro. Mas aquele dia ele não foi melhor que o cara, entendeu? Isso não faz dele melhor que aquele cara, mas aquele dia, quando era para valer uma medalha olímpica, o outro cara estava melhor, entendeu? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mas eu me referi ao esporte de marca, eu não me referi ao esporte individual. Eu me referi ao esporte de marca. Não quer dizer que não aconteça, acontece também. A gente teve exemplo lá do menino, por exemplo, vou citar só um exemplo. Do menino do Rio aqui, que teve as Olimpíadas, foi 2016, né? Do Rio. Uhum. E aí tinha um francês lá, que ele era o favorito, aliás, recordista e os carai. E aí o menino fez um salto lá, subiu 10 centímetros a mais a barra e bateu o cara, entendeu? Tipo, ganhando por 10 centímetros a melhor marca dele. Mas essas são exceções. Geralmente nesses esportes,
o nível é tão grande e o preparo é tão grande que é muito raro você ter, tipo assim, por exemplo, um Sergei Bubka. Sergei Bubka chegava no salto com vara, não sabia que era ele o primeiro ou o segundo, entendeu? Agora, um esporte coletivo é complicado, né? E outra, não só o esporte coletivo, é um esporte como o futebol, igual a gente fala, o basquete vai 130 contra 127, 142 contra 139. O futebol é 1-0 e acabou o jogo, né? E assim, é 90 minutos pra sair 1-0 às vezes. Então, tipo assim, é um lance e acaba o jogo. Eu acho que deu pra entender, né, o ponto de vista. Eu queria pegar o gancho do Sidão, que eu acho que eu consigo filtrar e traduzir um pouco o que vocês estão querendo dizer. O esporte, no geral, ele chama atenção por várias coisas, mas uma das coisas que atrai nós todos, questão do esporte, é o que a gente chama de imponderável. E nos esportes coletivos, o imponderável, ele é mais presente. E no futebol, especificamente, o imponderável, ele aparece com muito mais facilidade do que, por exemplo, uma corrida, né? Do que no atletismo, ou no boxe, né? Então, o imponderável, ele tem uma força sobre nós muito grande. E o futebol, como esse imponderável, ele sempre está ali aparecendo, ele está sempre, como que eu posso dizer, está sempre de olho na jogada, então atrai muito a gente. Por isso que os esportes coletivos normalmente são esportes em que você tem torcidas de massa. Por exemplo, no atletismo você não tem torcida de massa, né? Não existe torcida de massa no atletismo. No xadrez você não tem torcida de massa, né? Porque o imponderável é mais difícil de acontecer. Pode acontecer, né? Não é o imponderável aqui pro brasileiro médio ouvinte desse podcast é a caixinha de surpresa. Né? O futebol é uma caixinha de surpresa. Quem falou isso mesmo? Pai do José Roberto Reit. Entra, né, a variabilidade humana, que nem o Bruno falou, do dia bom, dia ruim. As pessoas, cada indivíduo tem sua variabilidade, né? Aconteceu alguma coisa em casa, aconteceu alguma coisa na família, inevitavelmente tem uma variabilidade maior. E nos esportes coletivos a gente vê um pouco menos, embora o esporte em si, os jogos tenham um pouco mais, né? Essa variabilidade, individualmente falando, tem menos, né? Por isso que, principalmente no basquete, que nem você citou, a gente tem mais oportunidade de ver eles jogando o melhor time vencendo, né? Além do que eles jogam 7 jogos, né? Nos playoffs eles jogam 7 jogos. Então é muito mais provável que o melhor time saia realmente vencedor, né? Boa. Uma coisa, o Murilo, quando mencionou a questão da seleção de 82, ele colocou uma cena que eu fiquei tentando imaginar aqui, eu queria saber como teria ocorrido. O Sócrates com o Figueiredo. Eu confesso, eu fiquei assim imaginando. Aí é o seguinte, eu acho que são dois extremos aí. Vou colocar extremos, questão de tempo mesmo. A Copa de 70, o golpe tinha 6 anos. Então, usou muito o lance da vitória, o regime utilizou aquilo, usurpou aquilo para ele, né? Aquele negócio de ame ou deixo, Brasil ame ou deixo, essas coisas todas, né? Eu acho... A música, né? A música. Mas eu acho que em 82, que já estava tendo um desgaste, já tinha tido anistia, o regime já estava abrindo. Eu acho que eles não conseguiriam fazer isso. Os mais radicais que não queriam que o regime caísse, eles não conseguiriam puxar isso. Eu acho que seria o contrário. Eu acho que se o Brasil ganha em 82, eu estou falando do Sócrates porque o Sócrates era um exemplo de luta desse tipo de coisa. Tanto é que ele tem um prêmio da France Football, tem um prêmio, quando o cara tem ações sociais, é o prêmio Sócrates, né? Para tu ver a importância do cara. E eu acho que seria pá de cal no regime, porque o simbolismo do Sócrates, mano, você pensa em diretas já, me vem o Sócrates, cara. É doido isso, tá ligado? É o Sócrates que me vem no palanque, sabe? É a figura do Sócrates, é o primeiro que me vem à cabeça. Eu não sei como é que é com vocês. Acho que o Henrique é muito novo, obviamente nem era nem nascido. Sidão também acho que arranhava
cagava na fralda ainda nessa época. Eu bem criança, tinha 6 anos, mas eu acho que eu acho que seria uma pá de cal, entendeu? Porque o discurso, mano, como mencionaram, ia inflamar a galera, porque, porra, o pessoal adora futebol. Aquele futebol era cantado e decantado pelo mundo inteiro, encantou todo mundo aquele time, entendeu? Eu acho que aquele time ia ganhar tanta força que aquela seleção seria maior que o regime. E eu acho que, por exemplo, eu tenho minhas dúvidas se isso aconteceria, Murilo, do Figueiredo, na época, receber a seleção. Eu tenho muitas minhas dúvidas, porque ia virar um puta de um palanque. Eles não iam correr esse risco, entendeu? De repente chegar ali, o Sócrates falar alguma coisa pro Figueiredo, entendeu? De chegar ali e falar, pô, o Sócrates era o capitão do time, cara, 82. Entendeu? Ele chegar ali e falar alguma coisa pro Figueiredo, aí, seu merdão, vamos vazar, largar essa bosta inteira? Vamos democracia? Entendeu? Eu não sei, eu acho que isso ia por ver os dois extremos, né? Em 70 eles usaram, mas eu acho que em 82, tudo bem que eles acabaram depois, mas eu não sei se eles tinham noção que eles vão acabar daqui a 2 anos, né? Eu não sei se em 82 eles falaram, caralho, aqui a gente tem mais 2 anos só de mamata aqui nessa porra. Porque o exército brasileiro é só mamata. Os caras não fazem porra, não pinta nem meio fio nessa bosta. Entendeu? Entra o que quer nessa porra desse país, as fronteiras tudo abertas, mas isso é uma outra discussão. Mas eu acho que seria uma pá de cal, cara. E seria muito engraçado ver o Sócrates lá com o Figueiredo. Seria muito icônico. Se vocês soubessem o que acontece nesse podcast, ficariam enojados. Eu li a biografia que o Sócrates tem, só não li um livro sobre ele. O restante que existe eu li a respeito. Eu posso dizer para você, assim, com uma certa certeza, apesar de usar essa palavra ser um pouco pesada, a gente não devia usar, mas eu vou colocar nesses termos, pelo que eu li dele, eles iriam até o Figueiredo, ia chegar lá, porque não ia ter como. O Figueiredo, mesmo que ele não quisesse, ele iria ser pressionado a recebê-lo. Ele ia ser pressionado. Vai ser a primeira coisa. O Sócrates iria ser muito educado com o Figueiredo. Muito educado. É claro que se desse o microfone na mão do Sócrates, o Sócrates iria falar aquilo que ele acredita, né, durante toda a vida. Mas, pessoalmente, com o Figueiredo, ele iria ser uma pessoa muito educada. Muito próprio dele, inclusive. Então, assim, eu tenho uma certeza muito grande de que eles iriam ser recebidos. Eu acredito, inclusive, que o próprio Figueiredo ele iria recebê-los, porque o Figueiredo ele já tinha um desgaste de imagem muito grande. E mesmo ele sendo militar, mas naquele momento, estando como um político, ele iria sentir a necessidade de receber uma seleção tão boa e vitoriosa. Mas veja, eu acredito até mais. Eu acredito que de lá eles sairiam de Brasília, eles iam passar pelo Rio de Janeiro, iriam passar por São Paulo, iriam ser recebidos nas 2 grandes capitais, né, do país, 2 grandes metrópoles, não capitais, né, são capitais do estado, mas 2 grandes metrópoles, iriam sair em carro aberto, né, bombeira, aquela coisa toda, antes de cada qual depois votar no seu time. Eu acredito que isso ia levar uns 2 dias, pelo menos, de recepção deles no país. Ia ser recebido por governadores, né? Na época, o governador do estado de São Paulo, se eu não me engano, acho que era o Maluf, não me falha a memória. Do Rio de Janeiro, não me lembro qual que. No Rio de Janeiro, 82, ganhou o Brizola, ele ganhou em 82, mas eu não me lembro quem era o governador até aquele momento. Mas eles iam ser recebidos pelos governadores nos respectivos estados. Obviamente que iriam falar para a nação, né? Cada qual ia dar seu recado, ia falar que tudo ia ser televisionado, né? A radiodifusão. Eu acredito que ia ser assim, olha, eu comparo a vitória da seleção em termos de mobilização pessoal, mais ou menos como foi a morte do Ayrton Senna. O Tetra levou bastante gente pra rua, hein, mano? Levou, foi muito forte, sem dúvida, né? Foi muito forte. Agora uma pergunta.
Primeiro, só de título de curiosidade que eu entrei para ver quem era o governador, o salário do governador do Rio é R$19 mil. Para continuar. Vocês acham que se o Brasil tivesse vencido 82, teria 94? Lógico. Por que eu pergunto isso? Porque o futebol seria diferente, né? Teria mais título, né? Teria 82, teria 90, talvez. É isso, então. Você vê o futebol que jogou em 82 e vê o futebol que jogou em 94. São 12 anos de diferença. E você vê que foi uma diferença brutal. Parece que é outro esporte. Não tô falando mal de 94 não, tá? 94 pra mim foi o título mais importante. Porque foi o título que eu vi, o primeiro título que eu vi, né? Brizola foi eleito em 82. Mas quem era o Chagas Freitas. Chagas Freitas. Devia ser um daqueles governadores biônicos, né? Então, eu acho, sinceramente, que não teria 94. Não do jeito que foi, sabe? Pode ser. É possível. É possível que a dinâmica do futebol brasileiro tivesse transformado, né? Exato. Porque talvez muitos quisessem copiar depois do que o Tele fez. Exato, seria aí. Porque o Tele ficou marcado por ser derrotado, né? Tá vendo? Esse futebol aí não funciona. Fala bonito, mas perde. E aí esse jogo que ganha. Sabe, deixa eu só dar uma opinião aqui. Eu não sou entendedor de futebol, nem de sistema tático, nem de preparação física, nem nada. Mas eu acho que assim, a gente pode fazer uma alusão. Caralho, tu prepara educação física, viado. Como é que tu não entende preparação física? Um especialista. You're fucking dumb. Seu corporativista do caralho. Whatever it means. Aí, por exemplo, você pega uma seleção que o talento individual era o principal. E a gente está discutindo sobre como esse talento individual pudesse se perpetuar para formar outros times com talento individual ou com futebol arte, sendo que hoje em dia as seleções estão mais equiparadas de uma certa forma, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista físico. Agora, como a gente pode dizer que pudesse haver... Agora me fugiu o raciocínio aqui, rapaz, mas peraí. O que tem na sua cabeça é foda, tá ligado? Começa a dar eco nessa cabeça de vazia. Deixa eu tentar lembrar, retomar. Você cortou o meu raciocínio, cara. Porque não era forte o suficiente pra se manter sozinho. Era assim, cara. É que assim, eu quero... Uma coisa, enquanto você pensa. Você tá falando da seleção de 82 como se fosse só um bando de cara habilidoso que cada um pegava a bola e carregava a bola. Exatamente, não foi isso. Entendeu? E não foi isso, velho. Era um futebol bonito. É como se os caras abdicaram, que cada um ali é mais ou menos igual 70, cada um era estrela no seu time, né? Eu não vou falar que todos os caras de 82 eram estrelas no time, mas os principais eram. E, mano, os caras meio que abdicaram do individualismo em prol do coletivo. Entendeu? A forma que os caras tocavam bola, aquilo é bonito pra caralho de ver. Eu acho, enquanto o Sidão recupera o raciocínio, eu acho que talvez o impacto que tivesse na seleção de 82 vencendo seria similar ao que o guardiolismo fez no futebol. Entendeu? Não começou com o Guardiola ali, foi uma coisa do Cruyff e tudo mais, veio o Rijkaard, depois veio o Guardiola, aprimorou aquele estilo de futebol do Barcelona. Depois a seleção tic-tac, né? Depois a seleção espanhola ganhou uma Copa do Mundo com o tic-tac, entendeu? E aquilo influenciou, para vocês verem uma coisa, o tic-tac espanhol, com a ida do Guardiola pro Bayern de Munique, influenciou na seleção alemã, que em 2014 jogava um futebol totalmente diferente do que a gente era habituado a ver da Alemanha jogando bola.
Entendeu? Jogar um futebol de toque de bola, de compactação, tudo mais, como, pô, obviamente não era o tic-tac espanhol, mas era algo muito parecido, de ficar com a bola, tocando e tal, né? Então, cara, eu acho que o 92, só pra, enquanto o Sidão recupera o raciocínio, eu não tenho mais o que falar, Sidão, caralho. Eu acho que teria essa influência, entendeu? Que isso já tá passando também. Essa influência do estilo Guardiola, apesar de ter vencido a Champions, os times não estão mais nessa, entendeu? Já estão mudando o estilo de jogo. Isso tudo vai sendo superado com o tempo, né? Mas é bem provável que haveria um telenismo que ele iria se perpetuar, não, mas iria influenciar muitos treinadores. Os treinadores, eles obviamente iriam, dentro das suas possibilidades, tentar adaptar aquilo que o Tele fez, que, segundo dizem, inclusive eu li alguma coisa a respeito, o Guardiola, ele tem, assim, uma admiração enorme pela seleção de 82 e uma admiração enorme pelo Tele. Porque quem conhece de técnica e tática diz que o Tele fez uma coisa muito bonita. Só que houve erros, né? E esses erros acabaram levando a seleção a perder um jogo crucial que ele podia empatar para poder passar pela próxima fase. Esse que dói. Deixa eu lançar uma questão. Será que o pragmatismo futebolístico não veio em decorrência de haver essa hegemonia da seleção? Vamos dizer assim, que jeito a gente pode ganhar desses caras? Na bola que não é. Então a gente tem que jogar dentro das nossas limitações. Ou melhor, vamos jogar objetivamente, entendeu? E não... Eu entendo o que você está falando, mas eu não sei se a Europa é eurocentrista, né? Eu não sei se eles iam viver em função do futebol brasileiro assim não, sabe? Eu acho que o futebol mais tático europeu vem em decorrência da mão de obra que eles têm lá. Entendeu? Eles não têm caras habilidosos que ficam, parece que estão bailando com a bola. Eles têm caras ali, tem cara habilidoso, pô, falar assim, pô, parece que o Zidane é de outro planeta, né? Não é da França. Mas entendeu? Tem caras habilidosos. Mas então, isso que eu tô te falando. A coisa se adequou mais ao tipo de matéria-prima que os caras tinham, pô. Entendeu? Mas então como explicar que a seleção não tem os mesmos talentos que tinha em 82? Porque era uma exceção. Assim, se a gente for pensar linearmente, então o Brasil só teria cada vez mais craques, e não é a realidade, né? Aquela seleção era uma exceção. Mas isso é muito sazonal, mano. Tá ligado? Por exemplo, 82 foi foda, 86 teve já uma mescla de gerações. O time era bom, mas não era tão bom. 90 já veio uma outra galera. Só que em 90 era a galera que jogava na base em 82 e muitos eram profissionais. Então, a derrota de 82 afetou a forma tática, mas não a forma de cada um jogar. Entendeu? Não mudou o jeito dos caras jogarem bola, porque muitos deles estavam para entrar no profissionalismo em 82. Entendeu? Os caras já eram jogadores prontos. Entendeu? Os caras já eram jogadores prontos de 90. Então, isso é muito de geração, por exemplo. Como eu falei, 82, puta geração foda. Aí 86, mais ou menos. 90, apesar de ter nomes, já se fala, pô, tinha o Romário, o Careca, Miller. Teve uma galera que foi tetra, mas você vê que tecnicamente caiu. Né? 94, deu a sequência 90. Entendeu? É 98 e já começa a classificar. E quase não se classifica. Então, mas aí você pega, por exemplo, 2006. Mano, pega quem foi convocado em 2006, mano. Aquilo é impressionante, velho. Aquilo é um timaço. Sabe? É um time de velho. Mas já era um time envelhecido, né? É velho. Bom jogador, mas envelhecido. Depende. O Kaká tava no auge. Tanto é que o Kaká no ano seguinte foi escolhido o melhor do mundo. Mas o Kaká já tava também embaixo. Inclusive, ele escondeu uma lesão séria que ele tinha. Ele discutiu com um jornalista por causa disso. Era uma seleção já assim,
velha e em decadência. É que eles acharam que o talento deles ia ser suficiente para poder ganhar. Tá, mas o seguinte, esse negócio do Kaká foi 2010, não foi 2006. Foi 2010 que ele discutiu com o filho do Juca Kfouri. Entendeu? Foi 2010. Entendeu? Mas, porra, tinha o Dida no auge. Roberto Carlos estava no auge ainda. Não dá pra falar que o Roberto Carlos já estava velho. Ele e o Ronaldo já estavam já. Entendeu? Eu tava com 100 quilos já. O Cafu, eu concordo. Entendeu? Cara, gente, o Adriano. O Adriano fudido. Viu? Mas 2006 é uma seleção igual de 86. Tinha um Robinho. Era uma seleção boa, mas já envelhecida. Pode ser. Porra, tinha um Robinho, o Juan, zagueiro, jogando pra caralho. O Juan jogou muito, velho. Aquela Copa ele jogou muito. O Lúcio tava no auge físico dele, mano. Tinha o Roque Júnior? Não, o Roque Júnior não tava. Ainda bem. Entendeu? Então, cara, era um puta timaço. Mano, aí tinha no banco Juninho Pernambucano, tinha o Cicinho que tava jogando pra caralho naquela época. Entendeu? Tinha uma galera, mano. Entendeu? Robinho era banco desse time, cara. Então, o Cicinho era melhor opção do Cafu, só pra você ter ideia. Não, eu também achava que o Cicinho tinha que ser titular naquela época. Ele tava jogando velho. É pra bater um recorde, pra bater recorde lá, não sei o que, recorde de participação em Copa. O cara então, eu acho que isso foi a maior bosta da seleção. Foi essa questão de o Ronaldo queria ser o maior artilheiro das Copas, o Cafu bateu recorde de jogos em Copa. Isso aí cagou tudo. Entendeu? Recebeu um toque especial que chame pelo seu nome? João, te ligam, João. Envie um torpedo com o seu nome para 48070 e receba no seu celular o toque especial que chama pelo seu nome e receba cada dia novas piadinhas no seu celular. Maria, te ligam, Maria. Envie agora um torpedo com o seu nome para 48070. Se vocês soubessem o que acontece nesse podcast, ficariam enojados. Alô? Não? Obrigado aí por ter aceitado participar da abertura lá, Isidão. Vê lá o que você vai fazer com aquilo, viu? Tu não viu ainda? Não. Já botei no grupo lá, pô. Eu sou uma pessoa pública. Um homem público. Então. Você tinha que pensar nisso antes. Na verdade eu tava com a cabeça tão cheia que eu falei, vou responder logo, né, pra parar de me encher o saco. Espera só um minutinho, eu já venho, rapidão. Pode continuar. Henrique. Oi. E os treinamentos? Tá bom. Tudo certo. Tá bêbado, Cidão? Não. E você tá comendo, tá ruminando, seu cabrito? Filhos do Cabaré. O meu e se foi uma epifania. E se a humanidade recebesse a notícia nesse momento, assim, hoje, que a partir de hoje, a partir desse momento agora, nenhum ser humano mais seria capaz de nascer. Não teria mais reprodução humana. Né? Eu vejo isso como uma forma de talvez até um certo desespero da humanidade, talvez aquela busca pela imortalidade, por tentar viver mais, para tentar reverter essa situação, né? Eu vejo isso a um primeiro momento. Pô, tem um filme que fala disso, eu tô tentando lembrar, com aquele Clive Owen. Eu esqueci o filme, foi muito bom, por sinal. Mas isso aí é interessante, quando você falou isso aí, eu achei muito interessante, mano. Porque só que você falou uma coisa agora de querer viver mais, você se refere ao quê? Aos indivíduos ou postergar a humanidade?
Eu acho que aos indivíduos, né, principalmente aos indivíduos que teriam interesse nessa postergação da humanidade, né? Eu acho que teria muita gente dedicando as suas vidas a então continuação da humanidade, né? Eu vejo muito esse desespero, né? Que na verdade é parte da natureza de cada animal, né? Perpetuação da espécie, né? Mas não os humanos. Sabe o que eu acho que ia acontecer? O bicho ia pegar, Xará. Que nem a minha geração, assim. Fala, pô, foda-se, eu vou acabar, vai acabar comigo? Mano, o bicho ia pegar, mano. O bicho ia pegar, ia virar um mundo sem lei. Sabe? Ia perder o propósito de vivermos em sociedade. Tá ligado? Ia perder esse propósito. O que nos prende? Entendeu? São as leis. Não é a religião nem nada, é a lei. Você vai em qualquer lugar do mundo, a lei é a mesma coisa para você parar no sinal vermelho. É a mesma coisa. Você tem que parar no vermelho e avançar no verde. É a mesma coisa. É isso que nos une enquanto mesma espécie. São as leis, são as regras de convivência. Eu acho que nego ia tacar o foda-se nisso aí, velho. Porque fala com aquele lance assim, vai acabar mesmo, então foda-se. Eu perdi o propósito. Ia ter gente que ia tentar buscar, não, vamos fazer in vitro, isso caralho. Mas eu acho que o foda-se ia prevalecer. Eu falo, foda-se, perdeu o sentido da gente estar aqui, cara. Foda-se. Vocês não acham também que teriam tentar, talvez, a tentativa de criação de humanos artificiais? Eu já vi alguns filmes, algumas séries relacionadas a esse tipo de coisa, tipo, a criação de humanos artificiais na tentativa da criação de um humano perfeito, um humano que não fica doente, um humano que não tem, não sei dizer assim, praticamente imortal também, né? Eu tenho uma pergunta. Ele seria humano? Essa é outra pergunta filosófica, né? O que faz de nós humanos, né? E humanos, será que ficaria no Corinthians? Pô, essa foi um bom questionamento, hein? Um bom questionamento. E pelo silêncio do Sidão, ele deve estar ali, caralho, o que eu vou falar? Não, tô quieto, chama o Murilo agora. Ele tá procurando no Google. Humanidade. Não, eu na hora que o Henrique falou isso aí, eu vou falar um negócio, esse negócio de si aí, eu já era meio contra, assim, não meio contra tal, mas eu não conseguia pensar em nada a respeito disso, né? Aí começa a vir só merda na cabeça, né? O que é normal. Mais uma vez, eu não sei, eu sei que eu vou falar uma besteira, mas é mais ou menos a mesma linha do Henrique aí, sem ser a besteira, né? Porque a dele é até bacana, mas a minha é meio besteira. Se um dia o sexo feminino percebesse que elas têm o poder sobre o sexo masculino, né? Vamos dizer assim, eu sei que isso nunca vai acontecer, é uma hipótese, o caralho. Mas, por exemplo, se elas tomassem consciência de que elas são as provedoras da vida, né? E não o sexo masculino, é lógico que é uma junção dos dois. Mas se elas controlassem, se elas dominassem o homem, a gente seria só um banco de esperma gigante, igual na Matrix, tá ligado? Elas iam pegar a gente, as feministas aí, tô brincando, tá? Com o termo aí, feministas. O termo correto é feminazi. Mas elas iam pegar a gente, colocar a gente lá pra fazer um milkshake lá gigante, e aí iam pegar pra própria reprodução e conseguir controlar quem nascesse e quem morresse, entendeu? Eu sei que eu devo falar uma boa. Só uma coisa, eu entendi o que você quer fazer, você tá fugindo um pouco do tema, mas elas fazendo isso e continuando lavando louça, fazendo comida, foda-se. É verdade. Aí o mundo ia ser só uma fofoca. E aí, Murilo, o que você acha sobre a proposta do Henrique aí? A proposta do Henrique foi bastante interessante. Induz a gente a pensar assim em uma humanidade que aquilo que a gente vive hoje ia se quebrar. Eu acredito que num primeiro momento, alguns anos, pouca coisa ia mudar. Um dos motivos é porque o ser humano ele tem
ou faz parte da nossa natureza, se adaptar a viver do jeito que a gente costuma viver. Então, por alguns anos, isso teria, acho que, um impacto pequeno. Mas o não nascimento ia mexer com a estrutura, as estruturas familiares, com as estruturas econômicas. Eu acredito que iria haver uma corrida na tentativa de fazer com que as pessoas vivessem mais, na tentativa também de fazer com que esse aumento da expectativa de vida fizesse com que a humanidade como a gente conhece não se colapsasse tão rapidamente, que a gente conseguisse adiar esse colapso que inevitavelmente iria vir. Uma outra coisa que eu acredito é que cada morte ia ser muito mais sentida do que é hoje. Então, assim, as pessoas que morressem, elas iam fazer com que a sociedade tivesse uma sensação do fim próximo muito mais forte do que é hoje. Da sua própria finitude, né? A gente ia ter uma consciência da nossa própria finitude, né? Sim, isso mesmo. Então essa Mas nossa finitude enquanto espécie, né? Porque quando tem morte, a gente já tem isso, né? Sim. Enquanto morte, a gente já vê, caralho, a gente acaba, né? Mas é como você falou, é a finitude como espécie, né? Como uma espécie no planeta. O planeta certamente ia continuar aí, só que nós não iríamos mais habitar ele. Então isso aí ia levar, isso teria um impacto, na minha opinião, sobre a filosofia, sobre a saúde, sobre o sistema econômico, sobre as religiões. Isso que eu ia te perguntar agora. Totalmente, as religiões elas iriam mudar muito em função disso. Porque aquela máxima que há na religião judaico-cristã do multiplicar, isso aí não existe mais. Então as religiões elas iam ter um abalo muito profundo na sua estrutura. Elas iriam precisar se reorganizar para tentar atender às novas demandas que essa nova sociedade estaria, como que eu posso dizer, estaria surgindo, não sei se é uma nova sociedade surgindo, mas os paradigmas novos, né, dessa sociedade, né? Então, pode completar, desculpa. Na verdade é um paradigma novo que iria exigir novos paradigmas da religião, né? Porque a religião ela precisa obrigatoriamente se adaptar à sociedade, assim como a sociedade também se adapta à religião, né? Existe aí uma via de mão dupla, né? E as religiões certamente iriam ser profundamente afetadas por isso, mas não significa que elas não iriam continuar existindo. Então, eu já penso o contrário. Eu acho que ficaria, por exemplo, em relação à religião, é porque a religião ela também tem um lance dela se perpetuar. Entendeu? Dela gerações e gerações ela se perpetuar. Ela perderia isso. Ia continuar tendo seus adeptos? Iria. Mas muita gente ia abandonar. Pela falta de propósito. Entendeu? Vai falar assim, porra, vai perder o propósito, entendeu? Apesar de que isso já acontece hoje em dia, da gente ser finito, tem um impacto muito maior, que como você falou da morte de cada um. Ele tem um impacto muito maior, entendeu? Mas a gente já é assim, mano. A gente passa só por aqui, a gente não fica. Um ou outro deixa um legado, entendeu? Que acha que deixa legado pros outros, mas não deixa. É de você mesmo que eu tô falando, do grupo. Entendeu? Tem uns caras que acham que deixa que você não vai, sabe? Você só passa. Só que eu acho que até isso vai mudar. Eu acho que o lance da religião, as pessoas vão abandonar porque vão perder o propósito. Entendeu? Vai perder o propósito dela. Porque todas essas coisas, ideologia, religião, qualquer outra coisa, as coisas têm um propósito de se perpetuar.
ela não acaba em você. Como a religião deveria acabar em você, deveria servir a você. Mas as pessoas querem perpetuá-la, passar para os filhos, para os netos e assim. Isso é perder esse propósito. Eu acho que é ter um abandono. Lógico, como eu falei, ia ficar muita gente, entendeu? Mas eu acho que o grosso das pessoas iam abandonar, entendeu? E é como eu falei no início, na minha primeira intervenção. Bruno, eu acho que você ponderar. A sua intervenção foi interessante, só que vamos imaginar junto. A religião, ela tem várias frentes. Uma frente dela, sem dúvida, é ela se perpetuar em função daqueles que estão chegando. Como não vai haver mais os que estão chegando, ela iria precisar o quê? Ela iria precisar colocar todas as fichas dela onde? Na vida depois da morte. Nunca mais aquele momento não seria tão importante quanto agora que não há mais ninguém, a nossa vida depois da morte. Então, assim, eu acho que a religião ela iria utilizar justamente essa questão que agora sim que Deus e a nossa finitude precisa que a religião intermedie isso para que haja, então, uma compreensão de que a vida depois da morte é o que vale de fato. Porque a vida terrena, a gente sabe que agora a humanidade não terá mais continuidade. Então, a vida depois da morte é a mais importante. Faz muito sentido, ainda mais que a gente pensaria também numa mudança radical das religiões, porque grande parte das religiões não tratam dessa questão da vida após a morte, né? Tratam-se do pós-morte, no caso, né? Mas não de uma vida após a morte. Deu pra entender muito bem. Não entendi porra nenhuma. Tá dando multidão. Algumas religiões pensam em reencarnação, né? Não necessariamente o nascer de novo. Não, sim, cada religião lida com o inferno, morte diferente. E também você tem que andar na linha, né? Pra você ter uma vida boa no pós-morte, né? Tipo, já que ninguém vai mais nascer, então agora fudeu, tipo. Não, mas eu posso falar uma coisa, Cidão? É uma forma também de se confortar, né? Ah, sim. Ter alguma coisa. Se você, mano, se você souber. Não, o primeiro, eu acho que assim. Como é cru, como a vida é crua, mano, talvez seríamos outro tipo de sociedade. Mas a sociedade, pelo menos, é o meu ponto de vista. É minha opinião. Pra mim eu concordo. Eu acho que pra mim o artifício aí principal da religião é o conforto mesmo. Eu acho que assim, teve uma hora que o homem olhou lá pro céu, olhou o sol e falou, não, aquilo lá vai me ajudar um dia, aquilo é o maior de todos, vou chamar de Deus e etc. Só pode ser isso, entendeu? Não, mas eu acho que elas nem nasceram assim, velho. Não como algo assim que eu vou venerar. É algo que eu vou temer. Entendeu? Acho que nasceu assim, falou, porra, acho que anda junto, mas eu acho que anda junto, gordo. Por exemplo, tem uma seca grande, vamos supor, há 30 mil anos, quando que tem os vestígios das primeiras indícios de religião. Tinha uma seca grande, o calor, porra, é o sol que é calor. Nossa, a gente tem que agradar ele pra ele parar com essa raiva da gente. Entendeu? Acho que foi mais ou menos assim, tá ligado? Entendi. Pô, ele deve estar com raiva da gente e tá secando tudo, matando nossas plantações. Eu nem sei se, porra, eu acho que já tinha evolução agrícola já. Então, chega aqui e falou assim, então acho que nasceu daí, entendeu? Não do amor, nasceu do temor. De certa forma, assim nasceu diversos deuses, né? Todos? Deuses da Você tem que temer a Deus, irmão. Temer a Deus não é amar, é ter medo. Então talvez assim tenha nascido o diabo. Também, que o diabo é um subterfúgio. É o contrapeso, Não, é um subterfúgio, sabe pra quê? Pra te colocar nos trilhos pra fazer o que eu quero. Porque se você não fizer o que eu quero, tem um cara mau que vai te levar pro inferno. Aí os caras, caralho, eu não quero ir pro inferno, então eu vou fazer o que esse maluco tá falando. Esse venerar, respeitar e temer, eu acho que eles andam muito juntos, né? Tem uma linha muito tênue entre eles. Exato. Nem só na relação da religião, né? Até com as pessoas. Assim, você tem, às vezes tem cara que tem mais medo do pai do que amor.
Tô dando um exemplo, tá? Não tô falando que é comigo isso não. Tá? Eu tô dando a figura do pai é aquele lance, né? Que a mãe fala, vou falar com seu pai. Fala, fudeu. Chegou, escalonou pra esse ponto, fudeu. Vai falar com seu pai, fala, fudeu, vou apanhar pra caralho. Entendeu? Agora uma coisa, um ponto aqui. Eu acho que as últimas, dentro desse exemplo que o Henrique falou, as últimas gerações iam sofrer muito com coisas básicas. Mano, produtos alimentares, de higiene, essa porra toda. Ia perder o sentido fabricar. Ia perder o desejo até usar, né? Certas coisas de higiene. Por que tu vai escovar os dentes? Foda-se. Entendeu? Foda-se. Ia ser muito difícil, principalmente para as últimas civilizações, as últimas gerações, manter a civilidade. Entendeu? Eu acho que é porque ia perder o sentido. Na minha cabeça, vocês notaram, né? Ia perder o propósito das coisas. Eu sou anarquista nesse. Só nesse? Fogo em tudo. Só nesse? Entendeu? Eu não sei, é o que eu penso. Eu falei, mano, as últimas gerações iam sofrer desabastecimento. Talvez fique até com aspectos selvagens, sabe? Selvagens que eu digo assim, primatas, primários, assim, de ter plantação, a terra vai ficar menos populosa. Entendeu? Então cada um vai plantar o que quer, vai ter mais. Os centros podem ser abandonados, entendeu? Vai perder o propósito por você ter lazer, entendeu? Vai ficar aquela imagem que Hollywood traz muito pra gente, de um mundo abandonado, que o mato toma conta de tudo, aí vai aquelas ervas daninhas subindo nos prédios, entendeu? Nasce uma árvore na sacada de um prédio, essas porra, entendeu? Até porque ia ser as últimas gerações praticamente só de pessoas velhas. Né? Não, seriam gerações de pessoas velhas, né? Não praticamente, né? Essa questão braçal, enfim, isso aí. São os velhos, entendeu? São os velhos, tudo cagado. O velho chega uma época, eu não vou falar isso melhor que alguém, que perde o controle no esfíncter, entendeu? Eu não entendi porque Murilo pode falar melhor, mas tudo bem, vamos continuar. Deu uma deixa pra você falar de você, pô. Você não entendeu? Em resumo, é o seguinte, você quer que eu fale do meu esfíncter, é isso? Né? Não. Não precisa detalhar, igual o Sidão gosta de fazer. Não precisa detalhar. Piscando lá no céu, estrelas vão. É uma nova e cintilante constelação. Correndo norte a sul, rasgando o véu de anil. É VASP voando o Brasil. É VASP voando o Brasil. É VASP voando o Brasil. Eu sei, ficar aqui ouvindo esse tempo inteiro o único episódio de podcast é cansativo. Mas não se preocupe, nós vamos dar um tempo pra você ir até o banheiro, fazer aquele xixizinho. Não se esqueça também de peidar. Evita o câncer na próstata. Pode ir, nós aguardamos. Já voltou? Lavou a mão? Então vamos continuar. Mas até que ponto também, Bruno, as gerações mais novas, né? Digo até mais novas do que eu, porque a grande parte da minha já sabe se virar, né? Já tem muita gente. Uma geração bem mais, só para deixar claro aqui. Até que ponto elas não entrariam em desespero e começariam a se mudar também, né? Ia chorar no chuveiro, com certeza. Provavelmente. Iam ficar chorando no chuveiro e ficar. Pensando no que a gente tem atualmente, sim, né? Mas e se mudasse toda essa situação, né? Ouvindo alguma música bem bosta. Para de falar mal das músicas emo, hein? Entendeu? Eles iam ficar ouvindo uma música bem merda e chorando no chuveiro, porque é uma geraçãozinha bosta. Poderia acabar antes dessa geração, mas porra, foda. A gente não tem controle sobre as coisas, né?
O Bruno tá falando mal aí das músicas emo, mas ultimamente ele tem colocado umas playlists emo lá que eu fico até assustado. Emo é o caralho. Eu tô botando funk dos anos 70, irmão. Não vem com essas porra aí, não. Funk dos anos 70, tocando lá. That's the way, I like it. A música só tem isso, já percebeu? Que ela toca toda hora lá. Ela só fica assim, that's the way, A letra é isso. É a melodia mais desgraçada que pega na sua cabeça e a letra é só that's the way, like it. Ó, vamos seguir. O Sidão, pensou em alguma coisa aí? Não. Eu vou propor um tema aqui que eu tenho muita curiosidade nisso, vai soar como provocação, né? E se soar como provocação, foda-se, tô cagando pra isso, foda-se. Se você é dodói, parem de ouvir aqui. Mas eu queria saber o seguinte. Nós sabemos o que aconteceu anos 20, 30 na Europa, né? Uma ascensão do nazismo. O nazismo nasceu em contraponto, não só, que muita gente acha que o nazismo nasceu em função dos judeus, não isso. Nasceu muito em função de ser um contraponto da questão da Revolução Russa, com a expansão do comunismo por vários outros países, né? Tanto é que, o partido lá que fundou o nazismo, vamos colocar assim, ele, não dá pra falar que fundou o nazismo, que é uma junção de certas coisas, né? Que os caras se identificaram. Porque quem é nazista não fala, eu sou nazista. Bom, o cara não fala isso, né? Ele só é. Foram caras que, obviamente temiam, eram empresários, donos de indústria, essas coisas, os caras temiam e falaram, mano, eu não quero que os trabalhadores tomem conta das coisas, tenham controle das coisas, entendeu? Eu quero que eles sejam controlados, mas isso é uma outra questão. E, obviamente, isso vai bater em quê? Nesse papo que a gente tem hoje em dia, que as pessoas não têm a menor noção do que é, mas elas insistem em ficar falando disso, tá? É um direito delas, tá? As pessoas têm direito de ser burras, tá? Mas elas ficam falando que tudo, isso é comunismo, isso é comunismo, isso é comunismo, é marxista, não sei o que lá. Então eu fico pensando o seguinte, como seria, nesse cenário que eu estou falando aqui, você tem a ascensão do nazismo, em contraposição à expansão do comunismo, né? Em virtude lá da... Tanto é que antes do nazismo teve uma questão do Espartacus lá com a Rosa Luxemburgo, os caralho, várias coisas na Alemanha. Então, aí a gente teve recentemente aqui, vamos destacar os dois, né? É o Trump e o Bolsonaro. Eu não sei se o Trump era muito aficionado, assim, comunismo, ficar falando tudo que era comunista. Não sei se o Trump tinha disso, mas, por exemplo, o Bolsonaro teria. E muitas das atitudes desses caras, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, você identifica muito uma linha fascista ali. O nazismo nada mais é que uma vertente do fascismo, né? Piorada, muito piorada. Né? Eles conseguiram piorar um negócio que já é horroroso, mas tudo bem, isso é outra questão. Então, eu acho, tá, que teríamos uma grande chance, em algum ponto, de que, vamos supor, que lá nos anos 20 e 30, com a ascensão do Hitler ao poder, lá tal, com aquele golpe que ele deu lá, que ele perdeu a eleição, mas deu um golpe. Né? Até nisso ele deu golpe. Tem gente que queria copiar aí, mas tudo bem. Perdeu a eleição e queria dar golpe, olha a coincidência, outra coincidência. Mas então, vamos supor que o presidente do Brasil na época fosse o Bolsonaro e dos Estados Unidos fosse o Trump. Vocês acham que haveria uma identidade desses caras com Hitler? Ou eu tô sendo muito canhota e preconceituoso, os caras iam chegar e falar, porra, o que esse cara tá querendo é maluquice. Eu, na minha opinião, eu acho que eles iam se identificar muito com o discurso do Hitler. Muito. Não nos esqueçamos da ligação que na época era o Vargas tinha uma ligação grande com os fascistas, né? Mas, muito por conta dos Estados Unidos estar em outro lado e chegar e falar assim, meu filho, eu construo lá a siderúrgica nacional, mas tu vai apoiar a gente na guerra. Apoiar, né? Vai ter uma base nossa aqui, tu fica na tua aí, porque vocês vão para lá, não serve para nada. Com todo respeito às pracinhas. Mas não fazem diferença, assim, num ponto de falar, caralho, se o exército brasileiro, o eixo teria vencido.
Então, cara, eu queria saber de vocês se vocês têm essa mesma percepção de mim. Então a questão seria: se Bolsonaro e Trump fossem presidentes do Brasil e dos Estados Unidos há 100 anos atrás, vocês acham que a Segunda Guerra teria tido um outro rumo? Muito por conta dos Estados Unidos, tá? Não por causa do Brasil. Ou eu tô falando merda demais, eu tô muito canhoteiro. Puta que o pariu. Fala pra um caralho. Tomar no cu. Se fuder. É pelo silêncio. Muito obrigado, gente, pela audiência. Ninguém vai falar nada. Tchau. Bom, eu vou começar a colocação sua, ela é bastante difícil de a gente conseguir fazer um paralelo, até porque tanto o Trump quanto o Bolsonaro, eles são frutos do momento presente, né? Mas se a gente conseguisse fazer essa recolocação desses dois personagens do século XXI, colocar eles lá na década de 30 do século XX, eu acredito que sim, ambos eles estariam muito alinhados com Hitler. É que a sociedade norte-americana, especificamente, é uma sociedade que ela, em função de uma industrialização precoce, ela tem uma industrialização praticamente, ou um pouquinho só, depois da industrialização europeia. Ela foi criando assim grupos, feudos, a gente pode dar vários nomes, mas esses grupos, eles tinham convicções diferentes. Haja visto que na própria época da Segunda Guerra havia um grupo muito forte nos Estados Unidos não queria que os Estados Unidos se envolvesse com a Segunda Guerra. Eles diziam que a Segunda Guerra era um problema da Europa. Haja vista que havia um aviador, se eu não me engano, acho que era Lindenberg, que o DiCaprio faz o papel dele naquele filme O Aviador. Ele foi um dos que criou um movimento dentro dos Estados Unidos para a não intervenção norte-americana na Segunda Guerra. Isso fez, inclusive, com que os Estados Unidos demorasse a entrar na Segunda Guerra. Ela só vai entrar, de fato, a partir do momento que as bases dela na Ásia são atacadas pelo Japão, Pearl Harbor, né, um acontecimento que todo mundo, ou quase todos, conhecem. Então, assim, mesmo os Estados Unidos, naquele período, eles sofreram dois grupos, em que um queria uma intervenção direta, prematura, inclusive, dos Estados Unidos na Segunda Guerra, e outro grupo dizendo que não, que isso era um problema europeu, eles não tinham nada com isso. Como eu falei anteriormente, eu acredito que ambos estariam do lado de Hitler, e o nazismo já tinha muitas ideias do que fazer com o mundo, caso o mundo fosse conquistado por eles, né? Queiram fazer com a Europa Oriental, queiram fazer com a África, a Ásia, as Américas, né? Então eles já tinham isso aí, assim, na cabeça deles bem esquematizado, né? Então o próprio Estados Unidos ia exercer um papel muito forte como uma nação dominante nas Américas. A África ia continuar sofrendo uma colonização europeia, só que daí ia ser uma colonização praticamente exclusiva alemã. A Europa Oriental eles iriam ocupar, e os povos que viviam, os eslavos que vivem inclusive até hoje na Europa Oriental, eles iam ser escravizados, né, o chamado espaço vital alemão. Então as terras roxas, o petróleo, os minérios, o carvão, ia ser explorado para o crescimento germânico, e a Ásia ia ser dominado pelo Japão. Então, o Japão iria ser o grande protagonista
no domínio da Ásia. Haja vista que o Japão e os Estados Unidos eles eram aliados na Segunda Guerra. Ô, Mura, rapidinho, só fazer um comentário aqui sobre essa situação que você colocou. Tem um seriado que é muito bom, apesar da última temporada ser meio fraca, tem no Prime Video, tá? Se chama The Man of the High Castle. Fala exatamente sobre isso que você tá falando. Pegou em inglês aí, Sidão? E a vinheta, what? What? The Man of the High Castle. É o Homem do Castelo Alto. Vejam isso, é muito maneiro. Da última temporada, mas é bem maneiro. Desculpa, Moura, pode continuar. Não, tranquilo, foi boa a intervenção. Então eu acredito que iria acontecer isso. Então a Alemanha ela iria o chamado Ocidente, né, ia ser praticamente tudo dominado, né, pelos nazistas, e eles terem um Trump e um Bolsonaro ia só facilitar o trabalho deles. Bill, qual lugar no mundo a gente ia dar pro Bolsonaro? Fala um lugar bem podre, vai, pra gente colocar. Não, esse lugar seria a colônia do Bolsonaro. Eu acho que é tão ruim. Catarina. Ia ser o Sul. Mas no Brasil e no mundo. Mas vocês sabem que vocês estão falando, né? O Bruno colocou essa questão, ele falou do nazismo. Existe um filme chamado Chaplin, que é um filme, não sei se vocês chegaram a assistir, é um filme que conta a história do Chaplin. Robert Downey Jr. É o próprio. Ele tá excepcional nesse filme. E no período dos anos 30, os nazistas eles soltam no mundo, nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, integrantes do partido que eles são propagandistas do nazismo. Então os atores de Hollywood eles faziam muitas festas entre eles, né? Então, aquelas festas luxuosas, né? Aquele pessoal todo, os atores, os diretores. E o Chaplin, ele foi um dos grandes, né, em Hollywood, né? Além de ator, um grande diretor. Ele teve uma influência muito grande nas novas formas de filmagem, a parte técnica. Ele é um cara fodido, né? E numa dessas festas... Palavrão não, pô, Moura. Uepa! Censura isso aí. Uepa! Tem que mandar assim, o cara é muito F. Bom. Mas uma dessas festas tinha um propagandista desses nazistas. Ele estava entre os atores, falando sobre o nazismo, sobre Hitler, o quanto o nazismo era bom, era importante, o que eles iam fazer pelo mundo e etc. E uma das atrizes fala assim, mas o senhor conheceu esse senhor Hitler de perto, né? Daí o cara ficou todo, né, orgulhoso, falou, não, eu já tive condições de conhecer ele, eu apertei a mão dele. E nisso que esse nazista ele conversava com o pessoal, ele viu o Chaplin, reconheceu o Chaplin. E ele saiu do grupo que ele estava, ele estendeu a mão e veio próximo do Chaplin. Disse assim para o Chaplin, Sr. Chaplin, quanto prazer em conhecê-lo, etc. E tal. Com a mão estendida. Aí o Chaplin virou e falou, senhor, me desculpe, mas eu não posso dar a mão para o nazista. Aí o cara recolheu a mão e disse para ele assim, é mesmo, Sr. Chaplin? Mas o que o senhor tem contra os nazistas? No que Chaplin respondeu, e o que os nazistas têm contra todo mundo? Aí mostra a genialidade dele, logo depois ele vai fazer o filme, né, O Grande Ditador. Inclusive eu tenho um quadro do Grande Ditador com o último discurso, um pôster na verdade. E dizem que Hitler assistiu 3 vezes o filme e ficou irritadíssimo, porque ele percebeu que o Chaplin tinha percebido qual que era dele. Eu tenho um quadro do Michael Jordan, me senti um bosta. Não vou falar nada, não. Eu tenho um escudo do Vasco pintado na parede. Eu acho que pensar no Bolsonaro eleito por serem pessoas eleitas pelas redes sociais, né? Foram
políticos que chegaram num cargo muito alto através das redes sociais. Falando merda, com certeza. Mas hoje em dia as pessoas ficam famosas falando merda, né? Menos a gente. Definitivamente. Talvez algum dia eu vou lá também. Mas provavelmente eu acho também que seria muito alinhado o pensamento deles. Embora o Brasil não teria influência nenhuma na guerra, porque embora Bolsonaro se diga ex-militar, os militares do Brasil não têm força nenhuma, né? Nunca teve. Não, o exército, tá falando. O exército. Mas posso falar uma coisa? Estrategicamente, o Brasil seria interessante. Esse papel, diga-se de passagem, foi meio que cumprido por nossos irmãos, né? Que eles receberam nazista pra um caralho pra cá, hein? O Perón falou, pode vir, galera, pode vir. Aqui, Maradona, Che Guevara, pode colar aqui com a gente. Eles receberam muitos nazistas, muito. O Brasil também recebeu alguns. Não, mas a Argentina foi demais. O Brasil tinha uma grande colônia de nazistas, eu não posso dizer, mas era uma das maiores. Onde? Aonde? Imagina, onde? Vamos chutar onde? Aonde? Qual estado? Vamos falar, o Pará? O Pará, Roraima, Bahia, Roraima, Amazonas? Hein, mano? Acho que é no Amazonas, hein? Roraima é estado. É no Amazonas, todo mundo é lourinho? Eu não sei o direito. A gente poderia fazer um podcast. Só falando Nazistas no Brasil. E eu vou contar histórias pra você que vocês não vão dormir à noite. Verídica. Isso é legal, hein? E uma coisa, como é que vocês acham que vai ficar o processo de eugenia no mundo? Porque o nazismo tinha essa porra, né? É que assim, né, gordo? Você tá misturando dois períodos e aí fica difícil da gente fazer. Todos misturando períodos, velho. Era uma coisa só, velho. Não, mas assim, é que assim, na verdade as coisas foram escalonando, irmão. A ideologia de um, ela tendia mais à eugenia. A do outro é como se fosse uma eugenia ou... uma eugenia mesmo, mas mascarada, entendeu? Então, é difícil você colocar na conta dos três. Não, uma coisa. Eu tô falando o seguinte. Dentro desse exemplo dos nazistas terem vencido a guerra. Tá? Entendi. Com o apoio dos Estados Unidos. Que nem o Mura mencionou. Iam colonizar a África, a América Latina, muito provavelmente o México ia estar fudido, entendeu? Porque os Estados Unidos iam tomar conta daquela porra toda. Mas só que eles têm, o nazista tem isso, né? O nazista seria a cabeça dessas coisas, né? E da eugenia. E chegar assim e falar, legal, mas vamos, não quero negro, entendeu? Não quero, sei lá, entendeu? Tem essas porra, é difícil até explicar essa merda, tá ligado? Então... Pode falar, Murilo. Não, na verdade eu tava só escutando. Vocês querem que eu comente? Então? Não, quem falou foi você, Sidão. Eu acho que assim. Eu acho que. Eu esqueci o que eu ia falar. Olha lá. Você seria o primeiro exterminado, Sidão, na boa. Falou quando o Mura falar é porque ele perdeu o raciocínio. Eu esqueci, Fala, Murilo. O Murilo tá lá, caralho, tô quieto aqui, velho. Me deixa em paz. Eu não gostei desse preconceito com as pessoas loiras. Eu achei um pouco ofensivo. Se foda, perguntei porra nenhuma pra você, cara. Nem todo loiro é nazista, tá? Nem todo loiro é nazista. Mas todo nazista é loiro, irmão. Se bem que ultimamente aí que nem sabe o que é. Nem todo. No Brasil tem muito nazi pardo. Eu tenho um menino da Bahia, mano. Você nunca viu que é o Hitler da Bahia? Ô, caralho, desculpa. Não, tem um Heleno. Procurem no YouTube o Heleno. É um menino da Bahia. Que estava na Bahia. Não, na Bahia não, cara. Não, da Bahia eu tô ligado o que é. Ele botou até de lado lá. Do cara. Estava de lado igual do Hitler. Mas eu estou falando do Heleno. É uma reportagem da Bandeirante, na Avenida Paulista, que alguns débil mentais lá no meio dos anos 80, início dos 90,
os 100 anos do Hitler. E dentre eles tinha o Heleno. O Heleno era um rapaz pardo para negro. E o repórter pergunta, por que você está aqui? Não, porque eu acho que tem que voltar ao Hitler, porque ele fez muito bem. Eu falei, mas você é negro, cara, que você está defendendo o Hitler? Ele, não, mas ele fez um grande governo. Procurem Heleno. Bota assim, Heleno nazismo no YouTube, e já cai nessa reportagem. É surreal, sabe? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Surpreenda seus amigos! O Raio X Scanner é a mais nova brincadeira da galera. Envie um SMS com a palavra Raio X para o número 77888, assine a Playfone e baixe agora o aplicativo Raio X Scanner direto no seu celular. Seus amigos não vão acreditar no que vão ver. Na Playfone você também encontra os melhores jogos, toques, vídeos e imagens. Comece a brincadeira agora mesmo! Filhos do Cabaré. No Brasil que se dizem pró-Hitler, pró-nazismo, elas nem sabem o que aconteceu, né? Porque elas mesmo seriam mortas pelo nazismo. Henrique, a maioria das pessoas que defendem uma coisa, elas não entendem o que é o que elas estão defendendo. É verdade. Você colocou um ótimo ponto aí. Entendeu? Tem muito... Mano, aquele grupo do que a gente faz parte é um laboratório para esse tipo de coisa. Tu vê que tem cara que defende que ele não tem a menor ideia do que ele está defendendo. Ele está reproduzindo a ideia de alguma coisa. E ele defende o que ele está falando. O alemão, ele também não conseguiu raciocinar nem pensar que o cara nem alemão era, né? E era o maior líder deles, né? Ah, mas ali foi um negócio... Agora uma coisa, Sidão, que uma vez eu vi essa ressalva, eu achei muito interessante fazer. As pessoas não podem esquecer que o primeiro país que os nazistas invadiram foi a própria Alemanha, né? Porque nem todo alemão era nazista, né? Apesar da brincadeira, os caralho, a gente falar aqui da Alemanha, mas acho que o correto é dizer a Alemanha nazista ou só falar os nazistas, né? Porque não reflete a vontade do povo alemão, né, cara? Não. Entendeu? Não reflete isso. Mas, Sidão, mas nessa época aí, era meio uma confusão, tá ligado? Lá, a Alemanha. A Alemanha foi se unificar no final da Primeira Guerra, entendeu? Tinha a Prússia, tinha a Bavária, né? Tinha outras regiões lá, que agora me fugiram o nome. Aí depois que elas se uniram, tanto é que a bandeira da Alemanha era branca, vermelha e preta, não tinha um amarelo ainda, né? E aí tem um lance também do tamanho do Império Austro-Húngaro, que tinha ligação ali também, entendeu? E o Hitler é austríaco, mas ele se radicou na Alemanha. E aí o Hitler tem um lance que é o seguinte, inclusive eu estava vendo isso hoje ou ontem, que ele não foi aceito no exército austríaco para participar da Primeira Guerra. E ele foi aceito no exército alemão, né? Então tem todas essas coisas aí. O Coroinha Hitler, não vamos esquecer isso também, tá, gente? Ele era Coroinha. Acho que também era pintor, né? Foi. Aspirante a pintor, mas parece que ele era bem ruimzinho pintando. Frustrado. Diz que a primeira frustração dele, ele acho que tentado entrar na Escola de Arte de Viena, se eu não me engano. Ele conseguiu, exatamente. Aí os caras tiraram eles. Foi uma das primeiras frustrações da vida dele. Eu não sei, eu li alguma coisa a respeito. O que eu posso fazer pra compensar isso? Aí o filho da puta... Vou matar todo mundo. Tacou fogo no mundo esse filho da puta. Colocando um outro IC da guerra que eu acabei de pensar, a guerra trouxe muitas consequências para muitos países, né? Não, mas sim. E muitas dessas consequências refletiram em coisas boas que a gente vê nesses países atualmente. E se essas guerras não tivessem existido, como que esses países estariam hoje em dia, né? Eu cito o exemplo por exemplo, o não investimento em armas do próprio Japão e da Alemanha, que acabou sendo refletido em investimentos na educação, por exemplo. Isso hoje em dia, na época, provavelmente para eles deve ter sido uma ideia louca. Mas hoje eles não iam ter desenvolvido a tecnologia de fazer prédio à prova de bomba.
Ó, posso falar um negócio? Ó, tem uma coisa importante aí. Você citou 2 países que sofreram sanções gravíssimas porque perderam a guerra. Sim. E uma delas era não ter exército, nem ter porra nenhuma, né? Isso é uma coisa que é influência direta da guerra. Essa questão da Alemanha e do Japão focar em outras coisas. Então, vamos supor, se não tivesse sido guerra, talvez isso não teria acontecido. Exatamente. Era esse é um bom exercício aí. Mas eu acho que, mano, é muito difícil. O ser humano teria que ser diferente. Porque o ser humano é beligerante. Entendeu? O que leva à guerra nada mais é do que os caras que lá os primeiros Homo sapiens brigaram com os Neandertais por território. Entendeu? É da natureza humana isso, cara. Você tem que mudar a natureza do ser humano para não ter guerra. É que o negócio vai escalonando. É a 5ª vez que eu falo escalonando hoje, não? Sei lá, eu vou contar depois. Foi o contador no fundo. Eu vou botar um contador, fazer pip, para saber quantas tem. Então, as coisas vão aumentando de proporção, entendeu? Mas isso é do ser humano, velho. Tá ligado? É do ser humano. Será que até não teria ocorrido uma terceira guerra, por assim dizer, ou algum outro tipo de guerra? Não necessariamente tendo esses países como protagonistas, mas países que olham e falam, os caras fizeram cagada e não teve consequência nenhuma. Mano, só tem guerra quando a Alemanha faz merda. Tu já notou esse porra aí? A primeira e a segunda foi eles fazendo merda. Então, porra, fica quieto aí. Já ganharam 7-1, tá bom. Chega de guerra. Que tá quase acontecendo a terceira, não tem nada a ver com isso, né? Quase aconteceu a terceira aí. Não acho muito difícil ter uma guerra mundial aí. Com certeza. Isso tem a ver porque é o seguinte, a Rússia, com a guerra, com essa guerra com a Ucrânia, a Alemanha, ela trabalhou pró-Estados Unidos. Inclusive um deputado alemão, que eu não vou me recordar o nome, Hans alguma coisa. Ele disse o seguinte, que o governo alemão trabalhou a todo tempo empurrando Putin no colo de Pequim. Em nenhum momento falou, vocês, o parlamento, o governo alemão trabalhou no sentido de tentar fazer com que a Rússia fosse incorporada à Europa, fizesse parte como também uma nação irmã. Então o que foi feito? Foi feito justamente o contrário, empurrando Putin cada vez mais para o Oriente, E a Rússia, ela tem fronteiras muito próximas com a Europa e tem fronteiras também com a China. Hoje você pega a Rússia, ela tem um comércio, eles achavam que eles iam conseguir esganar a Rússia fazendo sanções, eles fazem comércio à vontade com todo o Oriente, né? Uzbequistão, Kirguistão, China, Coreia, né? Ou seja, ele continua muito ativo. Então assim, a Alemanha ela tem essa culpa, e é curioso porque Putin ele esteve no parlamento alemão e ele proferiu um grande discurso, inclusive em alemão, porque o Putin sabe falar alemão. E a Alemanha em nenhum momento se antepôs aos Estados Unidos em querer fazer com que as fronteiras da Europa, principalmente da OTAN, se estendessem tanto a ponto de ocupar uma grande fronteira que é da Ucrânia-Rússia. Então, assim, a Alemanha tem culpa também, não só ela, obviamente, mas também. Mas, Moura, algumas observações só. Você falou o lance da fronteira aí, parece que são 70 quilômetros da fronteira Rússia, eu ia falar União Soviética, Rússia e Ucrânia para Moscou, são 70 quilômetros só. E outra coisa, eu acho que esse atrito entre alemães e russos, eu ia falar alemães e russos, isso é antigo, né, cara? Isso é quase da origem dos povos mesmo, né? Por isso são povos irmãos. Se você pegar, por exemplo, a Rússia, as casas imperiais russas, elas tiveram grande influência das casas imperiais germânicas.
grande influência. Então, assim, é curioso a Alemanha ela ter problemas com a Rússia, porque assim, existe um intercâmbio, vamos assim dizer, histórico entre as casas, essas duas grandes casas imperiais, tanto alemã, germânica, austro-húngara, né, como se disse anteriormente, e russa, muito antigo. Muito antigo. Tudo primo, né? Tudo primo, né? São todos primos. Todos primos. Como é que é o nome daquela família? Tem uma família que, puta, até Romanov. Não é Romanov, não. Era uma família da Austro... Era a família húngara. Rus, não sei o que lá. Porra, todo mundo é parente, cara. Rosbife, né? Rosbife. Hasburg. Acho que é Hasburg, né? Deixa eu ver aqui que o celular tá acabando a bateria. Hansburg, algo assim, Então, assim, eu acho então, que... casa de Hasburg, cara. Esses caras são até, acho que a Maria Madalena. Não, Maria Madalena da Bíblia, caralho. A que foi casada com o Dom Pedro II. Dom Pedro II. A Imperatriz Leopoldina. Ela era Hasburg. Ela da casa austro-húngara. Então, ela era Hasburg também. Ela da casa austro-húngara. Porque havia esse intercâmbio entre as casas imperiais. E a Rússia não foi diferente. A Rússia recebeu muita gente das casas imperiais austro-húngaras. Então é curioso. Bom, a gente pode colocar a Segunda Guerra Mundial como um fator, né? Porque o Exército Vermelho atropelou, né? Passou por cima de grande parte da Alemanha. Pode ser que haja, de alguma forma, sempre uma desconfiança dos russos em função disso, talvez, mas a Rússia mudou muito, né, fim dos anos 80, 90 até hoje, mudou muito, quer dizer, é uma Rússia muito diferente, né, na verdade, o que eu vejo é o seguinte, há um grande interesse econômico de fazer com que uma organização como a OTAN, que gasta muito dinheiro, ela permaneça viva, então ela tem que arranjar briga com alguém. Minha forma simplória de ver é essa. E uma coisa, você comentou da OTAN aí, 2 pontos. Primeiro, a OTAN foi criada em contraponto à União Soviética. Pois é, não existe mais. Então, mas não teria mais sentido ela existir. Pois é. E outra coisa, ela só entrou em combate uma vez, né? As forças da OTAN. Salvo engano, foi em 2003. Acho que foi em 92 ou 93 no conflito dos Balcãs. Foi 2003, não foi nos Balcãs. Foi na Síria. Foi na Síria. Não, nos Balcãs, quando houve a Guerra dos Balcãs, a OTAN entrou em ação. Eles bombardearam. Então, mas a única vez. Eu só sei que teve uma vez só. Agora é o seguinte, que eu tenho um tema aqui para propor. E se o podcast só tivesse 1h20? Mas não tem 1h30. Ô, Moura, tem conta da Carochinha hoje? Então, rapaz, você acredita que eu tinha até esquecido o conto da Carochinha, mas eu consigo um bom para contar. Então vai lá, mano. Vamos lá. O Sargão criou um grupo de corrida. E eles faziam a corrida que saía ali da Vila Jones até a ponta do funil. Porra! Eles iam correndo, voltavam e voltavam. Era 2 idas e 2 voltas. E naquela época ele ainda é um industrial americano. Ele disponibilizava 2 combis. E essas combis elas iam, num determinado momento, recolhendo os caras que ficavam caídos no meio do caminho. Caralho, carro de apoio. Só o Sargão na corrida. Era mesmo, quer dizer, porque na época não existia isso, né? Então vinha a Kombi, né? O apoio. Era a Kombi de uma têxtil que passava e ia jogando os caras pra dentro da Kombi, né? Pra trazer. O que estava escrito na Kombi? Funerária. Na Kombi preta. Caralho. Aí por fim, foi que ele terminava essa corrida, falou:
quem conseguia chegar, né, ter alguma saúde no final disso daí, aí eles faziam um churrasco. Perder para ganhar, né? Isso chama. Exatamente. Aí eles faziam um churrasco. Ele falou que, assim, alguns tomavam cerveja, o Sérgio disse que ele, mais 2, 3 amigos, cada um tomava um botijãozinho de 5 litros de vinho. Eles gostavam muito de vinho. Era italiano, né? Descendente italiano. Eles tomavam, comiam o churrasco. Depois ele falou que para ajudar a fazer a digestão, eles faziam uma brincadeirinha de gol a gol. Para ajudar na digestão. Aí eles apelidaram a corrida de corrida maluca. E o gol a gol era da China na Rússia. Gol a gol pegava aquela avenida. Como que é o nome? Sérgio chutou da Rússia, chegou no goleiro chinês, rebateu, comeu 70 ovos. Você imagina uma coisa, depois de uma corrida dessa, você fazer um churrasco, beber 5 litros de vinho, e depois fazer um gol a gol para fazer digestão, eu nunca consegui entender direito isso, entendeu? Fisiologicamente falando. Outros tempos. O bonde do funil é lá embaixo, né, cara? Tem que subir, é a divisa de Santa Bárbara e Limeira, cara. Eu vou de bicicleta, eu passo lá de bicicleta. Eu pensei, é da Vila Jones. Tem um motel do lado lá. Eu corri até quase lá aquele dia, né, Bruno? Foi lá perto. Não, foi do lado, seu burro. Vambora. Bora que vira um pesadelo igual semana passada, de quase 2 horas de tanto. Eu não tinha mais sons irritantes pra colocar. Falei, caraca, eu vou mudar o tema semana que vem, hein? Vamos. Então tá bom. Nazistas no Brasil. A gente pode colocar no meio também, né? Eu vou contar histórias pra vocês que, ó, à noite vocês não vão nem dormir. Nossa. Historinha de frango assado. Historinhas de nazistas no Brasil, de nazistas em Americana, de nazistas em Nova Odessa. Santa Bárbara também. Santa Bárbara não sei se teve. Santa Bárbara, minhas pesquisas, pode ter havido, mas minhas pesquisas não chegaram. Mas Nova Odessa tem uma colônia Leta, né? Leta, muito grande. Entendi. Eu conheci algum. Inclusive, eu tive um professor que ele era leto e ele era nazista. Então, você já vê que, tipo assim, já vamos meter todo mundo no mesmo saco e xingar todo mundo. Polonês, vai todo mundo pra boa. Se Santa Bárbara não tinha antes nazista, hoje em dia tem uns filha das putas. Uns nazi pardo. Ítalos nazistas. Gostei desse apelido, nazi pardo. Idiota do caralho. Bora, galera. Sidão, valeu, Henrique, Moura. Tem algum recado final aí pra dar? Eu peço desculpa aqui que eu tá meio... Hoje eu passei um dia complicado, ontem também, e o final do ano pra mim é puxado. Mas eu queria participar hoje mais como ouvinte mesmo, eu ia avisar você, mas participei aqui de alguma forma. Edita tudo que eu falei aí, ó, corta tudo e obrigado a todos aí. A sua participação vai ser... Cuidado que o Brunão, ele leva isso aí muito a sério, viu, cortar tudo. Ele vai tirar no máximo aqui alguns milímetros. A participação do Sidão vai ter no início, antes da... Inócuo. O cara me manda a resposta sem saber as perguntas. É um inocente, né? Pegou ele desprevenido. Puta, é muito inocente. Então, eu não acredito que ele tá mandando mesmo, velho. Foi muito inocente. Eu quero ouvir a pergunta. Eu mandei pra ouvir a pergunta. Tá lá, veio no grupo lá. Tá bom. Valeu, rapaziada. Abraço grande. Abraço pra tudo, boa noite. Gordo. Se fudeu, vai ter que coisa 4 horas de podcast. Vai gastar um tempão e se fudeu. Valeu. Sidão,
O que você mais gosta no homem? Topete trança. Você sofre bastante com dor na hemorroida. Com o que você trata? Limão e álcool. Como você se sente depois de fazer uma suruba gay? Me sinto especial. Qual fantasia mais doida já usou em carnaval fora de época? Um avestruz. Que tipo de mulher você gosta? De rego suado. À noite você desperta o quê? Meus instintos selvagens. E seus instintos selvagens te transformam em quê, Sidão? Mulher trans.